Vamos lá para mais um exercício. O primeiro exercício, eu quero que vocês pensem nessa frase aqui, certo? Aqui em interrogação é uma palavra que eu quero que vocês pensem. E a frase é a seguinte: alguma coisa é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Agora eu quero que vocês pensem, parou aí o vídeo e pensa de que figura geométrica nós estamos falando, certo? Agora, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou desenhar para vocês. Vamos lá. Essa figura geométrica é formada por quê? Por duas semirretas. Vimos nas aulas que semirreta é isso daqui, ó. Uma semirreta é algo que tem um início, mas não tem um fim, certo? É infinito somente para um lado. Agora, são duas semirretas, né? Vou botar outra semirreta aqui, tá certo? Pronto. Uma figura que é formada por essas duas semirretas que possuem essa mesma origem, vou chamar a origem O. Essa figura geométrica é o quê? Olha só. Foi formado entre as duas semirretas. Eu posso chamar ela de alfa, beta, ômega. Nós estamos falando de um ângulo. A resposta dessa interrogação aqui, portanto, é ângulo. Então, o ângulo é algo que nós vamos precisar estudar com muita cautela, tá bom? E por isso vamos fazer exercícios a respeito disso. Bem, a primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: é um pouco sobre como esse ângulo ele é medido, porque eu não falei para vocês, mas o ângulo ele não é somente medido em graus. O ângulo também possui os seus submúltiplos, tá bom? Então nós temos o grau, né, que é o principal unidade de medida, certo? De um ângulo, certo? Para determinar se ele é muito aberto, determinar se ele é muito fechado, tá bom? Porém, tem os seus submúltiplos, né? Que é o minuto e o segundo. Vou colocar aqui, ó, segundo, tá certo? Então vamos lá. Um ângulo que tem 25 graus. Aqui fala assim, ó, quando transformarmos a medida angular de 25 graus para uma medida correspondente expressa em minutos, obtemos o quê? Vamos lá. Se eu tenho 25 graus, certo? Mas eu quero transformar isso para minutos. Olha só, minutos, quando a gente for transformar, o número tem que estar com um apóstrofozinho. Graus é assim, certo? Minutos é um apóstrofozinho e segundos são dois apóstrofos, tá bom? Então, como é que faz para transformar 25 graus em minutos? Olha só, é só a gente multiplicar por 60, é a mesma coisa, é como se você estivesse calculando o tempo e o grau fosse uma hora, né? Mas nesse caso nós estamos falando de tempo, estamos falando de medida de ângulo, porém minutos e segundos também são chamados assim para ângulos, tá bom? Aí você pensa, mas o que esses submúltiplos representam, né? Esses submúltiplos representam quando você quer uma medida mais apurada do ângulo, né? Por exemplo, esse ângulo aqui é 25 graus, beleza. Mas esse daqui é um pouquinho maior, um pouquinho mais aberto que 25 graus. Porém, ele não chega a alcançar 26 graus. Ele é apenas 25 graus. Aí você fala 25 graus e 18 minutos, tá? Então, quando você quer um resultado mais apurado, você tem submúltiplos, tá bom? Então, 25 graus representam quantos minutos? Vamos lá, vamos descobrir. É só multiplicar por 60. Da mesma forma que nós temos que 1 hora em minutos é igual a 60, né? 1 grau, certo? Não estamos trabalhando com tempo, vamos colocar 1 grau aqui. 1 grau é igual a 60 minutos também. Então, se a gente tem 25 vezes 6, né? Eu vou deixar esse zero aqui escondido. Eu estou multiplicando por 60, mas esse zero eu deixo isolado, tá? Aí boto 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 2 vai dar 12, mais 3, quanto? 15.
dá 150, esse zero está isolado, puxa para cá, certo? Você vai ter 1.500. Então, a resposta vai ser 1.500 minutos, tá bom? Opção D, tá ok? Agora vamos lá, vamos passar para o nosso próximo aqui exercício. Considere que todos os pontos destacados na figura 25, essa figura, são coplanares. O que significa coplanares? Coplanares quer dizer estão em o mesmo plano, certo? Se você olhar, nenhum é mais alto que o outro, não. Se imagina uma mesa, todos estão na mesma mesa, tá bom? Porque estão no mesmo plano, são coplanares. E responda ao que se pede em relação aos seus elementos. Primeiro, o número de vértices. Quantos vértices tem nessa figura? Vértices são essas pontas, tá bom? Vértices estão representados por essas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tá bom? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices, tá bom? A primeira resposta é essa. A resposta A são 12 vértices. O B ele pergunta quantos lados tem. Bem, o número de lados da mesma forma é semelhante. Isso aqui, de A até B, é um lado. O lado é representado dessa forma, de um ponto para o outro, tá bom? Então, isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado, BC, e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, também temos 12 lados, tá ok, gente? Agora, para finalizar, C, número de ângulos internos agudos. Lembrando, se ele fala ângulos internos, quer dizer que são ângulos que estão do lado de dentro aqui dessa figura, tá bom? E se ele fala agudos, ângulos agudos são aqueles menores que 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus é assim, tá? Um ângulo reto, assim, beleza? Se um ângulo é menor, é mais fechado, dessa forma aqui, ó, como 45 graus, por exemplo, então eles são chamados de ângulos agudos, tá bom? Quantos ângulos agudos temos aqui, ó? Já podemos contar um aqui, ó, vou marcar para vocês. Esse aqui é um ângulo agudo, tá bom? Esse aqui, esse de amarelo que eu vou colocar aqui, é um ângulo agudo? Não, é um ângulo obtuso, porque ele é mais aberto que 90 graus, tá bom? Eu vou contar os agudos só com azul, tá bom? Outro agudo, outro agudo aqui também, portanto temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? 6 ângulos agudos. E obtusos são esses daqui, ó, esse obtuso, esse obtuso, esse e esse também. Então nós também temos um total de 6 ângulos internos obtusos, tá bom? Mas aqui ele pede apenas os agudos. Os agudos serão o valor aqui 6 ângulos agudos, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui para vocês mais uma questão simples aqui. Olha só, temos aqui duas retas paralelas, R e S. O que são retas paralelas? São retas que nunca vão se tocar, nunca. Então você tem o R indo infinitamente para cá, tá bom? Para aqui para você. O R e o S nunca vão se tocar porque são paralelas, tá bom? E de repente uma reta passa. Uma reta está passando pelas duas, tá bom? Atravessa o S e atravessa o R. Se atravessa o S e forma um ângulo aqui de 58 graus, quer dizer que ele vai ter o mesmo comportamento com essa reta R, tá bom? Então a reta também vai ter um ângulo de 58 graus. Por quê? Porque as retas possuem a mesma natureza, o mesmo comportamento, a mesma direção e sentido, tá bom? Aqui também vai ser 58 graus. Se aqui vai ser 158 graus também, quanto vai ser o alfa? Gente, olha só. Uma coisa que nós temos que saber para o IF é que quando você tem aqui um ângulo mais ou menos desse tipo, isso aqui é chamado de ângulo raso. O ângulo raso é equivalente a 180 graus. Isso é uma máxima. É o que temos que saber, tá bom? Se eu vou cortar esse ângulo dessa forma aqui, cortei, e aqui tem 58 graus, quanto tem aqui nessa outra parte?
essa outra parte vai ter 180 menos 58. E 180 menos 58, você fazendo aí, vai ser igual a 122 graus, tá bom? Então a resposta para quanto vale o ângulo alfa é 122 graus, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, gostado e estamos juntos.